vamos iniciar um processo agora, na fala do Haddad e do presidente Lula, e daqui para frente vai ser transmitido ao vivo pela página do presidente Lula, pelo Instituto Lula. Então depois todos vocês podem ir lá e baixar a fala aqui do Haddad e do Lula. Lembrar para os internautas a partir de agora que essa é uma reunião do Diretório Estadual do PT, com a participação dos coordenadores e coordenadoras das macros do PT no Estado de São Paulo, né, professor? Com a participação de vereadores, vereadoras, dos nossos prefeitos Edinho e Pico, da nossa bancada de deputados estaduais e deputadas, presente aqui o Barba, o Enio, o Tato, o Bebel, Márcia Lia, Dr. Jorge, Paulo Fiorino e Zé Américo, da bancada estadual com a presença dos deputados Padilha, Rui Falcão, Zanatim, Paulo Teixeira e Alencar Santana, de dirigente da bancada federal e dirigentes da direção nacional, né, Gilmar Tato, Mônica Valente, Wagner Freitas, Rui Falcão, Paulo Teixeira, entre outras lideranças aqui da direção nacional, toda a direção estadual, né, também com o Pedro Socol, presente aqui da direção nacional, enfim, muita militância presente aqui, presença do companheiro Jorge Viana, né, ex-governador do Acre, senador, grande militante nosso. E essa reunião, nós tiramos já várias resoluções, esse que vai ser finalizado, brilhantado aqui por um debate de conjuntura, pelo Haddad e pelo Lula. Também presença dos presidentes do PT nos municípios, aqui, anunciar em nome de todos eles e elas a presença do PT da capital, com o Pedro Laércio aqui presente, em nome dele, para comentar todos os nossos dirigentes dos municípios. Faltou alguém? Não, né? Não. E a Sérgio? Não tinha falado do Sérgio ainda, né, Lula? Bem, na certeza que este ano marcará a retomada do processo de crescimento do nosso partido. Vamos buscar ter candidaturas a prefeitos e prefeitas na maioria das cidades do estado de São Paulo, bancada de vereadores e vereadoras, enfim, buscar retomar o processo de crescimento a partir da capital, mas o processo de crescimento do nosso partido para enfrentar a conjuntura dos governos ultradireita, seja Dória, seja Bolsonaro, com orientação fascista, na busca de derrotá-los no debate político e na conjuntura política, para chegar em 2022 com o nosso querido Lula, candidato a presidente da República, representando o grande anseio, né, do nosso povo brasileiro, das mulheres, do nosso povo negro, do nosso povo indígena, da comunidade LGBT+, das crianças, da juventude, dos idosos, tão sofrido, especialmente nesse momento de desmonte da máquina pública federal, a retomada do desrespeito com os nossos aposentados e pensionistas nas filas das agências do INSS, coisa que nós tínhamos resolvido no governo Lula e, consequência, no governo Dilma, e que agora a gente vê de novo um profundo desrespeito ao nosso povo trabalhador, não somente no INSS, mas nas delegacias do Ministério do Trabalho espalhado pelo Estado, pelo país inteiro, enfim, um verdadeiro desrespeito ao povo trabalhador. Então eu queria agora anunciar, para uso da palavra, o nosso querido companheiro Fernando Haddad, grande prefeito da capital, prefeito, grande candidato a presidente da República, representando o nosso Companheiros e companheiras, queria cumprimentar a todos na pessoa dos presidente Lula, presidente Marinho, cumprimentar os companheiros aqui presentes. Olha, eu acho que a gente não consegue enfrentar 2020 sem pensar o que aconteceu em 2016 e 2018, para tentar elaborar uma estratégia de enfrentamento do que está acontecendo no país e em São Paulo, com chances de recuperar o terreno perdido, de eleger mais prefeitos, mais vereadores. E para isso a gente tem que fazer uma retrospectiva do que aconteceu, até para avaliar erros e acertos da nossa trajetória recente, para que a gente possa entrar em campo em condições competitivas.
2016 foi um ano que todo mundo que foi para a rua pedir voto sabe da dificuldade que foi ir para a rua. A presidente Dilma estava afastada, afastada desde março de 2016 do cargo e definitivamente, se eu não me engano, final de agosto, definitivamente afastada. O Moro tinha aceitado a ação escabrosa do Ministério Público contra o presidente Lula. Porque o primeiro ato do Moro de arbítrio foi ter aceitado aquela denúncia do triplex do Guarujá. Porque ele queria que o Lula fosse réu, obviamente já com a intenção de condená-lo antes mesmo de ler o processo, para que a nossa disposição de enfrentar as eleições de 16 fosse diminuída. A quantidade de pessoas que foram presas em 16, há 3 ou 4 ministros de Estado presos, ou com mandato de prisão expedido em 2016. Recentemente, presidente Lula, foi arquivado um processo contra um companheiro nosso, meu secretário de gestão, que simplesmente foi preso em 2016, às vésperas da eleição. Entendam o que eu estou dizendo. O processo foi arquivado sem que ele tivesse sido denunciado. Ou seja, não havendo indício sequer para uma denúncia, 3 anos depois de investigação, como é que havia motivo para prendê-lo em 2016? Um secretário do governo municipal, estampado em todos os jornais. O que aconteceu teve repercussão nacional, como não podia deixar de ser, e o PT perdeu 60% dos votos na comparação com a eleição de 2012, no Brasil. 60% dos votos. Nós encolhemos. Encolhemos o número de vereadores, o número de eleitores, 60%. Aqui em São Paulo, nós tivemos um desafio adicional. Porque se somarmos os votos que eu, Marta e Erundina tivemos em 2016, dá exatamente o número de votos que eu tive 4 anos antes, em 2012, quando eu fui para o segundo turno e ganhei a eleição do Serra. Mas para complicar ainda mais a nossa situação, nós tivemos 2 companheiras que estavam conosco em 2012, mesmo palanque, apoiando a nossa candidatura. A Marta era do PT e a Erundina era do PSB. E elas 2 que foram prefeitas de São Paulo, e boas prefeitas, disputando voto conosco e fragmentando o nosso eleitorado na periferia. Esse era o quadro. Agora, o Lula tem razão quando diz que a gente não foi para a rua, a gente se encolheu em 16. Nós tivemos muita dificuldade de fazer um comício em Guaianazes. A gente tem que fazer em lugar fechado. Tão pouca gente disposta a ir para a rua defender a gente, defender o PT. Na sexta-feira, véspera de primeiro turno, eu fui com o Lula, em carro aberto, fazer uma carreata no centro de São Paulo. Nós éramos meia dúzia de gatos pingados no centro da cidade. As pessoas olhavam a gente do alto dos viadutos com admiração, dizendo assim: o que esses caras estão fazendo aqui no centro de São Paulo pedindo voto nessas circunstâncias do Haddad? E a gente era o quê? Éramos 500 pessoas ali, se tanto. Então é uma situação. Agora, não dá para culpar a militância, porque muito general batendo em retirada. O que o Edinho falou é pura verdade. Muito general batendo em retirada. Muita gente de alta patente saiu do PT, saiu para disputar a eleição por outro partido, imaginando que isso fosse resolver o seu problema. Sabe? Achando que isso fosse fortalecer a centro-esquerda. Gente, vamos falar claramente. O partido que nasceu em 500 anos da base para representar a classe trabalhadora é o Partido dos Trabalhadores. Nós levamos 500 anos para criar um instrumento de base nesse país. Não que não houvesse no passado, sobretudo nos anos 50, partidos que desejavam expressar, né, a vontade dos trabalhadores. Mas não eram partidos de base.
não eram sindicatos autônomos, não eram lideranças populares e autônomas que ajudaram a criar o PTB do passado. O PT não, ele nasceu da base. E a pior coisa que pode acontecer é a gente perder a perspectiva dessa construção. Porque a partir do momento que a gente perder essa perspectiva, a gente vai se transformar num partido igual a todos os outros, independentemente das nossas intenções, que podem continuar as melhores do mundo, mas elas não vão se viabilizar, porque nós não vamos ter a base para fazer valer o nosso projeto político para o país. Foi a garra de alguns companheiros que ficaram, graças a Deus que foram muitos que ficaram, que deu a nós a oportunidade de fazer o que foi feito em 2018. Não vamos nos iludir. Eu tinha muita dúvida, expressei isso até publicamente em entrevista. Me entrevistaram em 2016 e eu falei, olha, o jogo da direita é disputar com a extrema-direita a eleição de 2018. E era mesmo. A perspectiva do establishment no Brasil era, o PT está fora do jogo, já se anunciava a prisão do Lula em 2016. Não se esqueçam que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre prisão em segunda instância mudou em 2016. Não mudou em 2018. Isso foi cautelosamente e laboriosamente preparado. Eu tive um almoço com o presidente Lula no Instituto, depois dessa decisão do Supremo, em que eu falei, olha, acho que a chance de você ser preso é enorme. Porque essa mudança de jurisprudência não é casual. Tem endereço certo. E na época, pouca gente achava isso. A minha dúvida, e a dúvida de muita gente que errou, aliados nossos históricos que erraram no seu diagnóstico, é o que aconteceria com Lula depois da prisão. Porque muitos políticos foram presos no Brasil, inclusive do PSDB. A gente às vezes esquece que depois do que aconteceu com o Joesley Batista, muitos promotores começaram a ir para cima do PSDB, obviamente que não em São Paulo, nunca em São Paulo. Mas Beto Richa foi preso, Marconi Perillo foi preso, Eduardo Azeredo e outros aí estão com risco de ser. O que aconteceu com esses políticos que foram presos? Desidrataram, desapareceram do mapa político. Os dois, Marconi Perillo e Beto Richa, eram líderes na eleição de 2018 para o Senado. Não fizeram 10% dos votos nos seus estados. E o que aconteceu com o Lula? O povo não foi para a rua como alguns imaginavam, mas o povo deu um recado dizendo, nós vamos votar no Lula, se o Lula for candidato. Foi a maneira que o povo encontrou de dar o recado para o establishment de que estava com o Lula. O Lula cresceu 16 pontos nas pesquisas depois da prisão em abril de 2018. 16 pontos nas pesquisas. E muita gente que teve conosco o tempo todo, desde 89 alguns, a partir de 2002, 2006, achavam que com a prisão do Lula o PT estava liquidado. E quem ficou porque acreditava que aquilo era uma mentira, que aquilo era um golpe, que aquilo era uma deslealdade, que aquilo era a utilização das instituições contra a democracia e não a favor da democracia, os que ficaram na trincheira colheram os frutos de enfrentar de cabeça erguida a eleição de 2018. Porque o PT enfrentou a eleição de 2018 de cabeça erguida. Não teve um lugar que nós deixamos ir com medo da oposição. E antes do presidente Lula ser preso, nós fomos para Chapecó, nós fomos para Florianópolis, nós fomos para Porto Alegre, em caravana, porque a gente decidiu disputar aquela eleição de cabeça erguida. E o povo reconheceu. Por isso, quando você não baixa a cabeça, enfrenta a situação, porque você está convicto do que você está falando, as pessoas olham para você e sabem quando você está falando a verdade. A pessoa que é acusada, baixa a cabeça, corre para casa, ela passa para a opinião pública com atestado de culpa. E eu não vou defender
quem errou, que pague pelo que fez, mas peraí, meu Deus, você vai criminalizar toda uma instituição de 2 milhões de filiados, porque teve um cara que, não, se eu não fiz, eu não vou assumir coisa nenhuma. Se o Lula não fez, não vai assumir coisa nenhuma e nós vamos defender a honra dos nossos companheiros até o último minuto. Não se faz o que fizeram com o Brasil nesse período, é um escândalo. Eles jogaram toda a política na vala comum. O Bolsonaro é fruto de um erro de cálculo do establishment, com quem ele teve que fazer um acordo para assumir a presidência. Porque ele não era do establishment. Mas ele foi o resultado do que o establishment fez com a política e com as instituições do Brasil. Porque eles jogaram todo o peso no PSDB. Vocês lembram o que aconteceu em 2016? O Alckmin varreu o Estado. Nós estamos aqui contando nos dedos de uma mão os prefeitos que a gente tem, e ele não sabe o número de prefeitos que o PSDB tem. Varreram o Estado. E eu me lembro quando o Dória foi eleito, na posse, o Alckmin foi aclamado presidente do Brasil, de 18, e terminou com 4% dos votos. Porque explodiu no colo dele a bomba que eles armaram, foi uma espécie de bomba do Rio Centro que eles fizeram. Explodiu no colo deles a bomba que eles armaram, e aí abriu a avenida para um tipo como o Bolsonaro, que, meu Deus do céu, chegar à presidência do país da importância do Brasil com esse ministério. Eu estou dizendo isso porque eu quero chegar em 2020, que é o seguinte: o que o Rui falou precisa ser considerado. O PSDB foi a maior vítima do que eles próprios construíram. E eles, em 2020, não vão para cima do Bolsonaro porque eles têm acordo em todas as reformas econômicas. Eles vão vir para cima da gente, porque eles têm medo, e com razão, que o PT vai ganhar terreno no estado de São Paulo, vai fazer a diferença no estado de São Paulo e vai ter um discurso consistente no estado de São Paulo. Não pensem vocês que o Dória vai ficar chateado se a Joyce Hasselmann, com quem ele flerta, ou o Datena, ou o Scaff, ganhar a eleição. Até porque ele, para rifar alguém do partido dele, não precisa de nada. Ele é ele, não tem essa com ele. Ele vai deixando os escombros por onde ele passa. O problema dele somos nós. E ele vai botar a máquina dos municípios, e não é só na capital, e a máquina do próprio Estado para nos combater. Porque ele sabe que a chance da centro-direita disputar com a extrema-direita é a centro-esquerda está fraca. É isso que não devemos perder de vista. A centro-direita, sobretudo um cara como o Dória, vai tentar enfraquecer a centro-esquerda para tentar disputar 2022, porque é nisso que eles estão pensando. Ou vocês acham que eles estão pensando no bem-estar de quem vive nas cidades? Ou vocês acham que eles têm algum projeto para a cidade, de São Paulo ou qualquer outra? Eles não têm projeto nem de cidade, nem de estado, nem de país. As notícias dessa semana, aqui em São Paulo, população de rua aumentou 60%, as entidades da sociedade civil dizem que é 100%, que eles roubaram na conta. O investimento no estado de São Paulo é o menor em 10 anos. O Acelera, ele não disse só a marcha engatada, porque está na marcha ré. Só que ele está acelerando de marcha ré. O menor investimento em 10 anos. A proficiência dos meninos nas provas estaduais caiu em matemática e português. Eu estou falando de notícias desta semana. E o contraponto a isso, eu falo por São Paulo. Eu participei de 2 administrações de São Paulo. Participei da administração da Marta, como muitos aqui, e participei, obviamente, da minha, com muitos companheiros que estão aqui. E eu digo para vocês, desde que a Erundina se elegeu, não tem um tijolo que foi começado nessa cidade que não tenha a assinatura do PT. Não tem. Não tem um hospital, não tem um céu, não tem uma UPA, não tem um UBS, não tem um corredor de ônibus, não tem um equipamento público, um parque que não tenha a digital do PT. O legado desse partido em 3 mandatos, eu estou falando, gente, de 30
tem 6 anos, dos quais nós só governamos 12. Eu estou dizendo que nós governamos 1/3 do tempo em quase 40 anos. Não tem um hospital dessa cidade, um leito que foi aberto que não tem uma digital nossa. Ou porque a gente começou e entregou, ou porque a gente começou, ou porque a gente planejou. Tudo foi feito, tudo foi planejado pelo PT. E eu tenho certeza que o modo petista de governar, nas cidades que nós governamos no Estado, passam exatamente por esse mesmo critério. Fora o que o Lula fez como presidente da República e que a gente precisa relembrar. Porque quantas cidades tinham universidade pública no país? Aqui no estado de São Paulo, perdão. Tinha universidade pública em Osasco, em Guarulhos, em Santo André, em São Bernardo, em Santos. Alguém já ouviu falar de universidade? Tinha Instituto Federal, como tem hoje em 30 cidades do interior. Ninguém mais lembra quem fez todas as escolas técnicas do interior, quem fez todos os campos universitários das federais aqui, no entorno da região metropolitana. A gente precisa lembrar, não é só o que os prefeitos fizeram. A gente precisa lembrar o que o Lula e a Dilma fizeram pelo estado de São Paulo. A renegociação da dívida do estado de São Paulo caiu 60% a dívida. Se a Dilma não fosse a presidente, algum presidente olhar para a cidade de São Paulo com o carinho que ela olhou. Então, nós temos 6 meses para trabalhar um discurso para falar de legado, para falar da grande sacanagem que fizeram nesse país, esses 4 anos, e, sobretudo, para apresentar propostas. Nós ganhamos em 2012 também porque nós tínhamos o melhor plano de governo. Está aqui Donato, está aqui Chico Macena, tem vários companheiros aqui que ajudaram, o Tato, o Zaratin, ajudaram a construir o plano de governo. Então nós não podemos achar que a população não vai cobrar a proposta. Mas essas propostas têm que ser embaladas num diagnóstico do que está acontecendo no Brasil. É corte de direitos, é corte de orçamento, inclusive direitos civis e políticos. Se a gente não fizer um discurso bem arrumado, com começo, meio e fim, e eu defendo que a gente tem uma narrativa nacional, não é só local. Óbvio que você vai falar da tua cidade e dos problemas da sua cidade, mas nós temos que ter a consciência de que o nosso discurso tem que ser um só no país inteiro. Tem que ser um só no país inteiro. Se a gente estruturar uma comunicação que organiza esse discurso no país inteiro, adaptando ele às especificidades locais, nós vamos resgatar o Lula, nós vamos resgatar o PT, nós vamos defender os direitos políticos do Lula, como de outros companheiros, e vamos retomar espaço perdido em 16 e preparar o terreno para 22. Temos toda a condição de fazer isso, e independentemente de quanto de aliança a gente é capaz de angariar. O importante é ter um discurso coeso para enfrentar o bolsonarismo no Brasil, mas com o verniz que ele tem aqui em São Paulo, que é o verniz do PSDB. Aqui em São Paulo, o governo do Estado é bolsonarista. Como o Witzel pode ser oposição ao Bolsonaro na disputa eleitoral, mas o Witzel é bolsonarista, como o Zema é bolsonarista, como o Dória é bolsonarista. Se elegeram no vácuo do bolsonarismo. Então é preciso cuidar para não se atrapalhar nessas elucubrações sobre aliança. Não se iludam. O PSDB de São Paulo, sob o Dória, vai jogar peso contra o PT. E nós temos que vencer o Bolsonaro, o Bolsodória e o Diabo a 4 aqui no estado. Grande companheiro Haddad. Vamos agora para o momento mais esperado dessa plenária. Mais uma vez agradecer cada dirigente nosso, cada representante, agradecer aos internautas que nesse momento nos acompanham. Estamos aqui finalizando em nome do Diretório Nacional Estadual do PT, ampliado, em lideranças, com as bancadas, com os presidentes, com os coordenadores de máquina. E agora, com muita honra, anunciamos para a palavra do nosso querido presidente Lula, que, se Deus quiser, 22 vai nos liderar nessa retomada, passando do crescimento do nosso PT.
ex-deputados federais, companheiros pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo, companheiros prefeitos representados aqui pelo Edinho, queridos companheiros e companheiras, é a primeira vez que eu falo com vocês nesses últimos 2 anos. Um pouco mais, 2 anos. Eu vim aqui no diretório do PT um pouco antes de ser preso e confesso a vocês que algumas vezes eu tinha dúvidas se eu poderia voltar a participar do reunião do diretório do PT. Tal a quantidade de anos que eu tinha sido condenado por processo, depois outro processo, depois outro processo. Agora tem mais um inquérito. Você viu, Rui, que eu fui ter inquérito que eu vou prestar depoimento semana que vem em Brasília, porque o Boulos invadiu o chamado departamento porque o Tipex era meu. E agora o pessoal do Boulos invadiu. Eu, que era o suposto dono, não processei, não tive processado. De fora que já está vendido. Quem ficou incomodado com a invasão do Tipex foi o Moro. É impressionante. Mas eu estou alegre, Marinho, de estar aqui e poder conversar com vocês uns assuntos que eu tenho tentado conversar, onde eu tenho andado, na perspectiva de levantar um pouco a moral da nossa tropa. Eu, habitualmente, eu mesmo quando eu estava no movimento sindical, em alguns momentos a situação estava difícil na porta de fábrica, a peãozada não estava querendo parar para ouvir os dirigentes sindicais, e aí o pessoal falava: Lula, você tem que ir lá levantar a moral da tropa. Eu estava lá na porta de fábrica, xingar peão, falar bem de peão, até que a gente conseguia criar um clima de luta. E eu estou um pouco nessa agora, na tentativa de fazer com que as pessoas compreendam, entendam o papel do PT na história desse país. Tem gente que não gosta e tem gente que não concorda quando eu digo que o PT é o mais importante partido político criado na história desse país, é o mais importante partido político da América Latina e é um partido que não tem similaridade no mundo pela lógica e pela forma com que nós fomos criados e pela forma com que nós nos organizamos e pela diversidade política e ideológica dentro da própria direção do partido, que conseguiu, diferentemente das organizações históricas, colocar dentro do mesmo guarda-chuva aspas diferenciadas e provou que esse guarda-chuva funcionou, não permitindo que as pessoas se molhassem. O PT é isso. E o PT nasceu para quê? O PT nasceu para garantir que aqueles que nunca tinham tido vez e nem voz pudessem ter vez e ter voz. Quem lembra do nosso discurso dos anos 80, dos anos 82, dos anos 85, percebe que não é à toa que o PT já nasceu grande. Como é que nós nos organizamos? Todo mundo aqui lembra o sacrifício que foi feito para a gente legalizar esse partido. Naquele tempo, a gente não tinha que juntar um montinho de deputados, porque hoje criar um partido é quase que montar, é quase que ser um pequeno empreendedor. Porque o cidadão junta um pouco de deputado, legaliza um partido, e aí passa a ter uma parte do fundo partidário, sabe? E está feita a empresa. Naquele tempo, quando nós criamos o PT, não. Nós tínhamos que legalizar o nosso partido, me parece que em 15% ou 20% dos estados da federação. Dentro dos estados a gente tinha um percentual de município e dentro dos municípios um percentual de eleitores. E não foi fácil, e a gente tinha que ter no mínimo 3% do voto para poder ser legalizado. Eu lembro que no estado do Acre, em 1982, a gente não elegeu pela primeira vez um deputado federal, que era o João Maia. O João Maia, que depois foi para o PFL, que foi aquele cara que acusou, ele fez a denúncia que vendeu o voto
para aprovar a reeleição do Fernando Henrique Cardoso. Esse companheiro era o fundador do PT, era advogado e assessor de trabalhadores rurais, e naquele ano de 82, a gente não elegeu ele deputado federal no Acre, porque fizeram uma mutreta de não permitir que transportasse os pobres que trabalham no interior, no campo, para ir votar. Foi essa sacanagem que fizeram com os trabalhadores rurais que fizeram o PT não eleger o primeiro deputado federal. Naquela eleição, o Chico Mendes foi candidato a deputado estadual. Não foi bem votado, mas já foi candidato a deputado estadual. E esse partido, ele nasceu forte em 82. Vocês estão lembrados que aqui em São Paulo eu tive 10% dos votos na primeira eleição que nós disputamos contra Montoro, contra Reinaldo de Barros, contra o Gênio Quadros. Eu pensava que ia ser o primeiro até na semana antes das eleições. Quem lembra dos comícios que a gente fazia em Campinas, em Catatuva, em Araçatuba? Ou seja, a impressão que a gente dava, eu lembro de um comício que eu cheguei em Bariri, depois da meia-noite, eu achei que eu ia ganhar as eleições, pô, de tanta gente que tinha à meia-noite na Praça de Bariri me esperando. Eu lembro das nossas campanhas no interior, era muita gente. Eu lembro do comício do Pacaembu aqui, não sei se quem participou, mas eu sei que aqui na mesa muita gente participou daquele comício de 82 do Pacaembu. O Estadão publicou uma pesquisa dizendo que eu ia ter só 10% dos votos. Eu fiquei puto da vida, porque tinha tanta gente que tinha mais de 10% dos votos. Eu falei, o Estadão está mentindo, eu vou ganhar essas eleições. E no final, sabe, eu tive menos votos do que o comício que teve no Pacaembu. Mas eu tive 10% dos votos. E depois disso, o PT passou a ser importante em todas as eleições. Ele foi importante que a candidatura do Zé Disseu, foi importante que a candidatura do companheiro Pim da Rua do Sampaio, foi importante que a candidatura do Suplicy, foi importante que a candidatura foi muita gente candidata a governador do Estado. O Padilha foi o nosso penúltimo candidato, o nosso último candidato a governador, depois foi o Marinho, o nosso último, ou seja, mas nós sempre tivemos importância. O que nós não fizemos, e isso nos causou um prejuízo, é que a gente foi desaprendendo a fazer uma avaliação das nossas eleições, das nossas derrotas, por que nós perdemos. Porque esse é um defeito clássico entre nós. Quando a gente ganha, a gente não faz avaliação, porque primeiro o que ganhou é o responsável por tudo, ou seja, não existiu mais ninguém, foi ele que ganhou. Mas quando perde, a gente tem que repartir a desgraça para não ficar jogando em cima de alguém. E a gente não faz. E a gente vinha notando que depois do PT ter uma ascensão histórica, veja, nós fomos o segundo partido em 89, quando nós disputamos com Brizola, Ulisses Guimarães, Aureliano Chaves, Maluf, Mário Covas, Afif Domingos, acho que tinha até o Enéas, ou seja, o PT foi o segundo colocado, e Aureliano Chaves ainda, o PT foi o segundo colocado, coisa que ninguém esperava. Quando eu fui lançado candidato em Brasília, eu lembro que foi o Eduardo Jorge que fez a proposta de eu ser candidato a presidente da República. Eu saí de lá, meio abobalhado. Como é que esses caras propõem que um metalúrgico vai ser candidato a presidente da República para disputar com todas aquelas personalidades? E o que aconteceu? Nós fomos para o segundo turno. O desaforo do PT e a ousadia do PT não levou ao segundo turno. A gente já tinha sido ousado quando a base do PT, sabe, passou por cima da vontade da direção dos quais eu fazia parte e expulsou os deputados do PT que votaram no colégio eleitoral. A gente não expulsou pouca coisa não, a gente expulsou o companheiro Ailton Soares, que era um grande líder, a gente expulsou a nossa companheira Beth Mendes, que era uma artista famosa, e a gente expulsou José Eudes, do Rio de Janeiro. E o que diziam os nossos céticos adversários? Que o PT ia acabar. O PT ia acabar. Aí o PT não acabou, o PT se fortaleceu. Aí o PT foi o segundo em 89, foi o segundo em 94, foi o segundo em 98, foi o primeiro em 2002, foi o primeiro em 2006, foi o primeiro em 2010, foi o primeiro em 2014. E se não foi o primeiro em 2018, é porque nós sabemos toda a safadeza que fizeram com o PT a campanha. O PT vem sendo achincalhado desde 2005.
Nós sofremos na pele a acusação do mensalão de que 300 deputados eram comprados, que pagavam votos, e até hoje houve condenação, sabe, por um princípio chamado, sabe, a questão do domínio do fato. Ou seja, não se sabe quem cometeu o crime, vão indicar alguém e indicar ele, e o PT pagou o pato por isso. Mesmo assim, eu fui candidato em 2006, vocês sabem as acusações, vocês sabem a virulência do Alckmin naquele debate, vocês sabem a virulência, até um ponto que eu falei, pô, você é tão calmo, tão tranquilo, você está nervoso. O que aconteceu? Nós ganhamos aquelas eleições embaixo de todas as acusações, de todas as difamações. Depois nós ganhamos em 2010, elegendo pela primeira vez uma mulher, sabe, da qualidade da Dilma, depois reelegemos ela em 2014, e o PT poderia ter ganho em 2018, e o PT pode ganhar em 2022. E o PT tem que saber o que fazer. Nós temos que saber que nós não temos que ficar muito vacilando e procurando o público para quem que a gente fazer discurso, não. Nós temos discurso que é para o setor trabalhador do país, para a classe média do país, para a classe baixa do país. Nós não temos que ficar contemporizando. Não temos que ficar tentando dar explicações para quem não quer explicações nossas. Então, eu, Marinho, queria falar aqui, e fiz questão de vir no sábado, em que eu vou na casa da minha irmã Maria Baixinha comer um frango com polenta. Eu queria fazer questão de vir aqui, porque nós temos que repensar o papel do PT na história política desse país e desse Estado. Nós nunca ganhamos São Paulo aqui para governador. Não é por falta de candidatura, não, porque tivemos boas candidaturas, boas. É importante lembrar que a Marta quase derrota o Mário Covas no primeiro turno 2 vezes aqui nesse Estado. É importante lembrar que o companheiro Genuíno foi para o segundo turno aqui nesse Estado em 2002. É importante lembrar que o Aloysio Mercadante quase vai para o segundo turno com uma votação extraordinária, inclusive em 2010, com 35% dos votos. Então o PT tem um potencial. E aqui na capital e na grande São Paulo é uma coisa extraordinária, a gente não tem que vacilar. E eu fiquei muito magoado, já falei para todo mundo aqui, a campanha de 2016 não houve um comício. E como é que eu lembro disso? Eu lembro disso porque eu começava a ser chamado para viajar em janeiro. Eu tinha que viajar para todos os estados da federação, para todas as cidades. Em 2016 ninguém queria fazer nenhum comício em lugar nenhum. O PT foi tomado pelo pânico das acusações e a verdade é que nós tivemos medo de ir para a rua. Eles nos encurralaram. E por que se fica com medo? Porque é tanta acusação, é tanta denúncia, é tanta coisa que muita gente do povo fica falando, porra, se esses caras roubaram tanto que estão dizendo, como é que a gente vai votar nesse partido? Eu lembro, companheiros e companheiras, que a coisa extraordinária que nós fazíamos aqui em São Paulo era que a gente tinha comício em cada zonal aqui, em cada bairro de São Paulo, a gente fazia comício. E eram comícios grandes, e eram comícios fortes. E a gente não tinha pesquisa que dava para a gente um percentual muito forte. Não, quando o Haddad começou a ser candidato, a campanha não começou a ser fácil. Embora o Haddad tivesse sido o melhor ministro da educação que esse país teve, você transformar o ministro da educação no prefeito tem que fazê-lo ser conhecido. E levou um tempo para a gente poder, sabe, fazer com que o povo compreendesse a necessidade de votar numa pessoa, sabe, tipo Haddad, com bom programa e com um partido que tinha. O PT era famoso pelo cinturão vermelho que a gente tinha na periferia de São Paulo. Eu não lembro de algum momento que o PT ganhou na Avenida Paulista. Nunca ganhou. Sabe? O PT nunca ganhou nos bairros da classe média alta em São Paulo, o PT nunca ganhou. Isso é bastante visível. O único que tinha um pouquinho de voto lá era o Suplicy, quando ele era reconhecido pela classe média alta. Mas o PT, o voto do PT era na periferia, tá? Onde a gente perdeu. Perdeu muito voto, por quê? Porque nós fomos atacados e não tinha ninguém para defender o partido. Eu acho que os companheiros que foram candidatos a vereador e se elegeram, tá? Foram heróis aí na disputa.
Foram heróis, tinha muita base, muita organização, porque eu sei que foi difícil fazer campanha aqui. Eu não fiz um comício em São Bernardo, em Santo André, em Diadema, São Caetano, Mauá, Ribeirão Pires, Osasco, Guarulhos. O único comício que nós fizemos em 2016 foi em Campinas, com o lançamento do companheiro Márcio Poche. Ainda era um comício pequeno, mas cara, pequeno, mas corajoso, tinha lá umas 400 pessoas. Então eu acho que esse ano é o ano que a gente precisa, como diz aqui o Rui Falcão, para que nós existimos? Essa é a grande pergunta que nós temos que nos fazer. Para que existe um partido como o PT nesse país? Para que nós criamos o PT? O que nós queríamos? E se nós criamos porque nós queríamos alguma coisa, nós já conquistamos tudo que nós queríamos? Não. O que nós conquistamos está de pé? Não. Eles estão desmontando cada coisa que nós fizemos. E foi exatamente por isso que eles trataram de dar o golpe na Dilma, trataram de me prender, e essa coisa da minha prisão eu também tinha clareza que ia acontecer, porque era inimaginável fazer o impeachment mentiroso que fizeram contra a Dilma e deixar o Lula em liberdade para ser candidato. Ninguém de bom senso poderia acreditar que eles iam deixar que eu fosse candidato normalmente a presidente da República. E eles cometeram o erro, outro erro de me prender. Eu digo sempre o seguinte: houve três erros contra mim nesse mundo velho de guerra. A minha prisão de 80, ela foi praticamente a razão do sucesso da criação do PT. Aquela greve já estava com 17 dias, era uma greve muito complicada, era uma greve que os empresários não queriam conversar com a gente. Você chegava na Assembleia, a peãozada perguntava: e daí, negociaram, alguém conversou, chamaram você? Não, você não tinha mais o que falar. Passamos até rezar na Assembleia, todo dia para igual. Até que os imbecis me prenderam. Me prenderam, o que aconteceu? A greve voltou a ter muita força comigo na cadeia e teve muito mais gente. A greve durou 41 dias. Eles cometeram a mesma burrice com o Olívio Dutra em 79. E agora com a minha prisão. A situação estava difícil. Olha, com a minha prisão, eles me deram a chance de poder fazer um enfrentamento com eles de dentro da cadeia. E eu acho que uma parcela muito grande da sociedade foi, a partir da teimosia, a partir da garra, a partir do heroísmo de vocês aqui fora, daquela vigília na porta da Polícia Federal, todo santo dia reafirmando a necessidade do combate, ou seja, fez com que nós saíssemos da cadeia mais forte do que nós entramos. Então, eu não sei se eles vão cometer esse erro, mas podem cometer outra vez esse erro. Para mim não tem problema. Eles sabem que eu quero enfrentá-los. Eles sabem que eu sei por que está acontecendo isso. Eles sabem que é um aparelho de Estado nesse país tentando evitar e tentando truncar o PT. E não tem outra saída para o PT se não reagir, levantar a cabeça e lutar. Não tem outra saída. E lutar, eu acho, Edinho, que foi um ato heróico teu ser candidato a prefeito de Araraquara. O Kiko não, porque o Kiko era reeleição, ele era dono do pedaço. Você saiu do ministério com acusações, foi para Araraquara, que além de ser uma cidade de povo bonito, é uma cidade conservadora, sabe? E você enfrentou a tal e está lá de prefeito. Não sei se vai ter fácil a reeleição, mas o dado concreto é que você se elegeu prefeito. Enquanto muita gente nossa, muita gente que a gente achava que era boa, que era maravilhosa, olha o Lula, olha Rui Falcão, olha o Marinho, eu vou dar um tempo, eu vou sair do partido um pouco, eu vou ser candidato. É como se o jogador do Corinthians falasse pro Teco: olha, hoje eu vou jogar no Palmeiras porque o Palmeiras está melhor que o Corinthians. Desculpa, eu vou jogar no Não é possível. É possível. Imagina se um soldado vietnamita que tivesse estado guerreando com os americanos falasse tudo.
o general já pode dar um tempo, general, que o lado de lá fica melhor, eu vou lá, tem mais dinheiro do lado de lá, tem mais soldado, tem mais roupa, tem mais comida. Sabe? Então nós temos que lembrar que nós nos autopropusemos. Ninguém pediu para nós criamos um manifesto, aprovamos um programa e fizemos milhões de descontos por esse país. Nós nos autopropusemos, nós nos oferecemos para ser o defensor do povo oprimido desse país, do povo trabalhador, daquele que não quer ver, que quer voz, da mulher, do negro, do índio, do desempregado. Ninguém pediu para nós é que nos oferecemos. A pergunta que eu faço é o seguinte: com exceção da nossa passagem pelo governo, nos governos municipais, nos governos estaduais e no governo federal, houve algum avanço, houve alguma melhora? Não sei se vocês acompanharam o debate que nós fizemos ontem sobre a desigualdade, foi televisionado pela internet, com a participação do Graziano, que foi da FAO, com a participação do Gessé, que estava na Alemanha, com a participação da Teresa Campelo, com a participação do Eduardo Moreira e o Haddad também participou a Gleice, mas os conferencistas, os dados que eles propuseram para nós, é motivo de orgulho do PT. O que nós fizemos na educação nesse país, sabe, não é colocar 1.800.000 alunos na universidade, 2 milhões, não. É quem foi colocado na universidade. Não é só quem entrou, é quem, e que setor social. Quanto mais você baixar o extrato social, mais você percebe que essas pessoas foram beneficiadas. Foi para isso que nós queremos um partido. Foi para isso que nós quisemos governar a cidade. Quem não lembra a primeira cidade que nós governamos? Quem não lembra da campanha do Gilson e do Juraci lá em Diadema, andando a pé, batendo palma, ganhando aquela eleição na marra e fazer a revolução que foi feita? Aqui está o maninho de Diadema, ele sabe. Em Diadema você poderia contar cada poste que lá foi o PT que pôs, cada tijolo da calçada foi o PT que pôs, cada dia sargento foi o PT que pôs. Não tinha nada lá que não fosse o PT que fez. Eu cansei de ouvir discursos de ex-prefeito de São Bernardo dizer que o Marinho fez em 8 anos o que eles não fizeram em 20 ou em 25. O Haddad disse uma coisa aqui, que é um mote de campanha extraordinário para o PT nessa cidade. Ou seja, procure nos últimos 20 anos todas as grandes obras, todos os grandes projetos, todos os hospitais que tem, foram obras do PT. Esse é o motivo de orgulho. Eu tenho certeza, Haddad, que a militância do PT não conhece 30% do que foi feito no governo federal. Tenho certeza. Eu, num tempo desse, eu vinha no avião, eu ainda estava no avião, a Luísa Mercadante vinha no avião, agora eu já falei o nome, e a Luísa Mercadante começou a falar de um governo e de um país. E ele falava com tanto entusiasmo, porque foi feito tanto, foi feito tanto, foi feito tanto, foi feito tanto, foi feito. Falei, porra, que país interessante esse, sabe? E porque aumentou o salário tanto. Falei, Luiz, de que país você está falando? Porra, sabe que era o país? Era o Brasil, sabe que era o governo nosso? Falei, nem eu sabia. Você pode ter certeza que não teve. Eu não vou falar da história de São Paulo, mas eu vou contar uma coisa para vocês, desde que eu conheço fazer política em São Paulo, se juntar os 3 mandatos do PT em São Paulo, certamente, companheiro Suplicy, certamente, não teve nenhum outro mandato que as pessoas fizeram obras voltadas para a área social, como a gente fez. Eu lembro de um tempo, que ficaram com raiva da Marta aqui em São Paulo. A Marta era criticada. Eu lembro de quando a Marta foi eleita prefeita, ela foi para Paris e teve uma chuva aqui, encheu, a empresa ficou uma semana cobrando a Marta, ela está em Paris, ela está em Paris. Alguém por acaso cobra a Unidade Dória quando chove em São Paulo? Alguém cobra quando chove aqui qualquer outro prefeito? Não, era para cobrar o PT. Eu lembro que a Marta era cobrada porque eu fui num lugar que ela fez para hospedar os catadores de materiais recicláveis do povo de rua.
Então o cara tinha lá um lugar, o cara tinha um canil, o cara podia chegar, primeiro o cara chegava, pegava o seu papel, ele pesava e recebia da Caixa Econômica de uma agência um valor em dinheiro. Ele recebia lá. Depois ele pegava o cachorro dele, ia para um canil e dava banho no cachorro e o cachorro dormia. Depois ele ia para o quarto dormir com o hotelzinho. A Marta era chincalhada por isso. Porque lamentavelmente, não se gosta que trata de pobre. Veja, gosta quando você trata dando esmola, que é o que a elite gosta de fazer. Para ganhar o reino do céu, eles gostam de fazer campanha aqui, mas eles gostam de fazer política pública. Então, esse partido tem um histórico de conquista nas prefeituras que nós governamos, que é invejável. Lamentavelmente, a gente já não fala mais tanto no orçamento participativo, lamentavelmente, a gente não fala tanto na participação popular. Mas esse partido tem, sabe? E foi copiado pela ONU, foi copiado por várias organizações internacionais, um modelo de governança do PT. Esse partido tem experiência nos governos estaduais altamente exitosas. Se vocês fossem no Acre, como eu fui tantas vezes, vocês iam ver a revolução que foi feita no Acre. Talvez a gente tenha perdido, porque depois de 20 anos governando, a gente cansa também, né, porra? 20 anos até, o cara cansa do casamento, quanto mais tentar governando. Bem, eu não vou cansar. O que nós temos que fazer? Primeiro, eu acho que nessa campanha, companheiro Marinho, o PT precisava... A gente precisava fazer uma regra vez, acho que vocês já fizeram tudo bem, mas um balanço. O que aconteceu nas últimas 2 eleições? O Haddad disse bem. O que aconteceu? Colocar a meninada aqui para discutir o que foi tão mal, o que não aconteceu. Eu fiquei puto na campanha do Haddad aqui. Na campanha do Haddad ainda nem tanto. Mas na campanha depois do Haddad, eu lembro que nós fomos aqui, nós estávamos meio desestruturados nas jornais. Ninguém consegue enganar a gente vê. A gente participa de tanta eleição que a gente percebe. Foi em 16, né? Você chegava numa jornal, o som estava fraco pra cacete, não tinha som, não tinha povo, a Maria não tinha povo. Ninguém chamava, o discurso estava desconectado, sabe? Quando você toma um murro muito forte que você cai e não sabe para onde você está olhando, era que a gente estava. Eu lembro que o Rui Falcão era presidente do PT e nós discutimos a necessidade de começar a discutir a Lava Jato. Vamos fazer um evento para discutir a Lava Jato, não é possível. E hoje eu tenho clareza, tá? Já temos parte de provas de que a Lava Jato foi uma montagem feita por interesses, sabe? Primeiro das petroleiras, segundo do governo americano, porque eles não poderiam permitir que o Brasil continuasse sendo protagonista. Tem muita coisa já publicada, tem muita coisa já escrita, tem um vídeo no site do Narciso, que eu acho que era importante, que é GGN. Seria importante que vocês acessassem para você ver um pouco da história. Então, quando o PT começou a discutir, quando o PT começou a enfrentar, e eu dizia para o meu advogado, tinha muita gente que falava assim, o Lula, advogado teu está muito duro, ele quer brigar toda hora, ele não tem que brigar. Eu falo, não é ele que quer brigar, eu que quero brigar. O advogado me orienta juridicamente, agora politicamente as decisões eu que tomo. E eu sentia a necessidade de brigar, porque eu sinto a necessidade de provar que o Moro é mentiroso. Ele é mentiroso. Ele agora, não sei se vocês perceberam, ele já fez um sinalzinho que ele quer ir para a Suprema Corte, porque ele não sabe viver no mundo democrático, ele precisa de uma toga para ele se proteger. Ele precisa de uma toga para ele se proteger. Mas não tem problema não, nós vamos provar as mentiras que ele construiu, nós vamos provar a mentira que o Ministério Público construiu, e quando eu falo do Ministério Público eu faço questão de dizer, sabe, a força-tarefa.
Porque, enquanto instituição, vocês sabem que eu deposito muita confiança e tenho orgulho das instituições. Ela deve ser forte, mas por ela ser forte, ela tem que ser competente e séria. E nós estamos provando. Cada coisa que a gente acusou, da minha defesa, a gente está provando que é verdade. E a lei, ainda que ele sobrevive, protegido pela Globo. Porque a Globo faz questão de proteger a Lava Jato como uma leoa protege o filhote quando nasce. Sabe? E por que eles precisam proteger? Porque eles sabem que mentira ao país. Eles sabem que mentira ao país. Toda vez que tem que devolver 500 milhões para a Petrobras, eles fazem uma festa no Jornal Nacional. Mas eles não vão fazer nenhuma quando ficar provado que só o PIB brasileiro perdeu 142 bilhões, só de trabalhador da construção civil, mais de 1 milhão foi mandado embora, e estão desempregados e pagaram por um crime que não cometeram. E aqui ninguém é contra apurar a corrupção, não. Até porque todos os mecanismos mais rígidos para apurar a corrupção foi feito no meu governo e no da Dilma. O que nós queremos é que prenda o ladrão, mas deixa a empresa funcionar, deixa o trabalhador trabalhar e deixa o trabalhador sobreviver. Não é o procurador achar que é dono da situação, faz o que quer, prende quem quer, multa quem quer. Onde é que nós estamos? O cidadão faz um concurso para procurador, ele não fez um concurso para Deus. É um concurso para procurador. E o concurso não mede se a pessoa tem caráter, não mede se a pessoa é ética, mede se a pessoa está preparada para aquele conhecimento específico que é o concurso. Bota um cara estudando 3 anos fazendo, concurso, o cara aprende, decora. Mas isso não é o papel de um procurador que dá credibilidade à sociedade e da existência da instituição. Então, o PT, companheiros e companheiras, eu vou reiterar aqui, porque o fôlego já está fervendo, eu vou dizer para vocês o seguinte: Marinho, às vezes eu fico um pouco chateado, porque tem setores da empresa que falam, o Lula está muito radical, o Lula, achei que ele ia sair da cadeia para fazer paz. Primeiro que eu não decretei guerra. Eu não fiz por merecer o bombardeio que eu levei. E eu não estou brigando com ninguém, eu quero sobreviver. Eu quero fazer meu partido ganhar as eleições, eu quero que o PT volte a governar. E para o PT voltar a governar, nós temos que ser mais batalhador. Nós temos que voltar a acreditar no povo, temos que ir para a rua, temos que conversar, temos que convencer as pessoas. Nós temos que convencer as pessoas, não tem porque a gente fica quieto. E no PT nós precisamos aprender uma coisa, viu? É uma questão de princípio de lealdade. Quando alguém acusa um companheiro de vocês e vocês não têm certeza se ele é culpado, apele para a presunção de inocência e defenda o companheiro. Nós temos que partir do pressuposto de que todo mundo é inocente até prova em contrário. E eu não quero transformar isso numa obsessão da minha vida, não. Mas eu quero provar para esse país o que é a Lava Jato para a economia brasileira e o que ela foi para a economia americana. Eu tenho a convicção hoje, a certeza de que o Brasil está sendo vítima, de ter querido ser grande. O Brasil se meteu a fazer demais. O Brasil se meteu a criar os BRICS, se meteu a criar o IVA, se meteu a participar do G8, participar do G20, se meteu a fortalecer o Mercosul, a criar a Unasul, a criar a CELAC, a fazer encontro com os países árabes, a fazer encontro com os africanos. O Brasil se meteu a ser grande, aí fazer o acordo no Irã. E por conta disso, eles não permitiram que o Brasil continuasse como protagonista. Eles querem um presidente que bata a continente para a bandeira americana e que bata a continente para o presidente dos Estados Unidos. Nós sempre fomos adeptos do discurso do Chico Buarque. O PT é bom porque ele não fala grosso com a Bolívia e não fala fino com os Estados Unidos. A gente fala de forma Por isso, companheiras, nós vivemos muito e aprendemos muito.
Aprendemos muito. Para Fidel não tem outra saída, meu caro. Ou a gente vai para a rua de Osasco, trabalhar como nunca trabalhamos, 5 pés no barro de manhã, de tarde e de noite, conversar com o povo. Ou a gente vai conversar com as vítimas, sabe, da polícia militar desse estado, que tem uma preferência por matar jovem, preto e ainda adepto do funk. A gente tem que ir atrás de conversar com as mulheres que são vítimas do feminicídio, vítimas de violência dentro da sua própria casa, às vezes do marido, às vezes da família. Nós precisamos ir atrás das pessoas que estão desempregadas e conversar com eles e mostrar que é possível fazer um outro país. Nós fizemos. O país que nós fizemos quando o mundo desenvolvido, a partir de 2008, criou 100 milhões de desempregados. Eu vou repetir. Quando o mundo desenvolvido criou 100 milhões de desempregados entre 2008, 2009 e 2010, aqui nesse país, nós criamos 20 milhões de empregos com carteira profissional assinada. Agora, presta atenção numa coisa, gente. Tudo que nós fizemos está sendo desmontado. Tudo. Eles não querem deixar pedra sobre pedra daquilo que nós fizemos. Tiveram que destruir mais médicos, dizendo que tem mais médicos e não colocar 2 médicos. Estão destruindo ciência e tecnologia, tudo que nós fizemos. Eu lembro que no meu último mandato, a gente fez um programa para ciência e tecnologia que nós investimos 41 bilhões de 19 ministérios. Nós terminamos o ano com a festa, com todos os cientistas, inclusive a SBPC, aplaudindo o governo porque nós tínhamos realizado os 41 bilhões com eles administrando o dinheiro. Isso acabou. A educação, que esse moço começou e depois passou pelo Janino, que não é Mercadante, eles estão tentando desmoralizar aquilo que era o mínimo. E eu acho que outras coisas que nós fizemos, a agricultura familiar, eles estão tentando destruir. Não houve mais Minha Casa Minha Vida, que era um programa que eu achava que era a redenção. E é engraçado porque o Minha Casa Minha Vida ele não foi pensado quando eu estava no governo, ele foi pensado quando eu estava no Instituto de Cidadania, quando nós fizemos no programa habitacional. E esse programa eles estão acabando. Por quê? Porque a gente resolveu criar um programa que garantia às pessoas que ganham um salário mínimo ou menos ter direito a uma casa, como está na Constituição. E o Estado tem que subsidiar, sim senhor. Para que serve o Estado? Se não para cuidar do povo mais pobre. Eu lamento dizer para vocês, mas vocês vão ter que aprender a ser um pouco mais radical do que nós fomos até agora. Porque a direita estabeleceu uma radicalidade que nós não estávamos habituados. Muita gente se assustou com a virulência deles para cima de nós. Muita gente. Hoje nós sabemos que uma parte deles é milicianos, outra parte deles é não sei o quê. Até hoje a gente não apurou, sabe, como é que algumas pessoas se elegeram aqui nesse país. Pessoas que não eram nada, de repente apareceram eleitas. Sabe? Nós precisamos saber como é que isso funcionou, nós precisamos ir atrás disso. Precisamos nos preparar nessa campanha. Sabe? Precisamos nos preparar. Não apenas para denunciar, mas para agir. O PT, Maria, precisa se preparar. Como é que nós vamos utilizar a empresa digital? Como é que nós vamos tentar utilizar ou nós vamos seguir e achar que fomos inocentes ou que fomos ingênuos? Porque todo mundo sabia o que estava acontecendo. Eu não sei se a justiça eleitoral está preparada para ir atrás disso. Mas eu sei que o nosso partido tem condições, tem gente, tem muitos especialistas. O problema é que às vezes, o Gilmar, você que está na comunicação nacional agora, você pode tratar de saber que é o seguinte, tem tarefa pra cacete. O Edinho, você lembra a data que você foi ministro? Hein? 2015. Não, mas que data? Abril de... Eu vou contar por que eu perguntei essa data. Porque eu fui com o Edinho, fui ter uma reunião com a Dilma. Estava o Edinho, estava o Luiz Mercadante, estava o Ricardo Mesuini,
Estava o Jacques Wagner, estava o João da publicidade, e estava eu e o conflito. Eu cheguei, o Rui Falcão estava também. Eu não fazia reunião sem o Rui Falcão. Aí, eu lembro que eu cheguei lá, foi feita uma análise de conjuntura muito otimista, e eu fiquei assustado, porque eu estava com uma pesquisa que eu queria entregar para a Dilma. Eu não queria que ninguém soubesse. E depois da análise de conjuntura, eu falei com o Pedro Dilma, aí eu queria que você levasse essa pesquisa para você ler em casa. Se você quiser, você divulga. Se você quiser, você volta porque você quiser. Mas eu queria que você soubesse. Era a primeira pesquisa que a Dilma aparecia com apenas 9% de aprovação. Eu lembro que eu falei para o companheiro Edinho, sem falar da pesquisa, Edinho, você está assumindo o ministério, você tem a responsabilidade de, em dezembro de 2015, você entregar a Dilma com 30% de bom e ótimo aqui. Nós nunca conseguimos isso. Nós nunca conseguimos. Porque quando desandou o processo, nós não aprumamos mais. Ou seja, a saraivada de pontuada no PT, de acusações, de achincalhamento contra o PT, era de tal magnitude, sabe, que o máximo que restou para nós foi gritar: eles não passarão, eles não passarão, eles passaram. Porque a verdade é o seguinte, a gente estava quebrado quando começou a questão do impeachment. A gente estava quebrado. Muita gente que está aqui nesse plenário hoje já estava magoado com o que estava acontecendo no nosso governo. Muita gente já estava chateada com a proposta de reforma. Então, aquilo veio com uma avalanche em cima de nós, ou seja, de nós não tivemos capacidade de reagir, a não ser gritar: eles não passarão, eles não passarão, eles não, sabe? E eles sim passaram, e não vai tomar posse, passaram, não ia passar no Congresso, passou, não ia passar no Senado, passou. Ou seja, no fundo, eles conseguiram fazer tudo o que queriam fazer, e nós não tivemos capacidade de reagir. Veja que eu estou dizendo nós, porque eu não quero me colocar entre os nós que não tivemos capacidade de reagir. Fizeram tudo que foi conquistado pela classe trabalhadora durante todo o século XX. Eles desmontaram agora. Desmontaram. Qual foi a nossa reação? Daqui o nosso companheiro Wagner, presidente da CUT. Quase nenhuma. Não tivemos força, não tivemos, quem sabe, capacidade de preparação. Sabe? O que nós percebemos é que é engraçado o mundo, né? Aqui deve ter muita gente bem mais preparada do que eu, teologicamente e tal. Mas, Rui, a grande conquista da Revolução Russa, na minha opinião, para a classe trabalhadora, foi o estado de bem-estar social do mundo capitalista. Nós só tivemos o estado de bem-estar social na Europa Ocidental, nos Estados Unidos, por conta da Revolução Russa. O medo de que a Revolução se estendesse para outros países. Os trabalhadores estavam muito mobilizados, muito motivados, era muita greve, era muita porra. Então, o capitalismo foi cedendo, se criou um estado de bem-estar social, sabe, um sindicalismo forte em vários países. Aqui no Brasil nós nem chegamos perto disso, gente. Ou seja, eles agora estão perdendo o que conquistaram e nós nem chegamos a conquistar. O que está acontecendo hoje? Está dando uma volta, embora o chamado modelo capitalista esteja fracassado, porque o povo está pior em quase todos os países, os capitalistas de verdade estão muito mais ricos, estão com dinheiro muito mais concentrado, ou seja, e o que nós vamos fazer? Eu não sei se o mundo vai passar por uma outra revolução russa, não sei se vai ser essa ou vai ser outra coisa mais moderna, sabe? Que agora a revolução se faz pelo computador, pelo telefone celular, deve ser uma boa revolução, porque não vai morrer ninguém, vai ser todo mundo, sabe? Nós só disputando mentiras, disputando versões, mas alguma coisa tem que acontecer. E o PT tem que se preparar para isso. Quem vai gerar emprego para essas pessoas que estão ficando deserdadas? Se é verdade que o carro vai ser produzido sem precisar de homem, vai ser tudo automático. A tal da indústria, sabe,
4.0, 5.0, 6.0, eu nem aprendi ainda 2.0, já estamos na 4. Mas ela prevê cada vez menos trabalhador. Você não precisa de trabalhador para produzir o carro, daqui a pouco você vai precisar de trabalhador para dirigir, porque agora também o carro vai ser pilotado automaticamente, sabe? Então você não tem quem produz, não sei se vai ter alguém para produzir o aço, para dirigir lá o forno, acho que não vai precisar também. Eu só quero saber o seguinte, quem é que vai pagar salário? Quem é que vai dar emprego? O emprego vai ser só na base do serviço, correto? Que já é hoje quase 70%. Né? Vai ter na base do serviço. Mas as pessoas, sabe, tem que ter capacidade de consumo para ter produção. Quem é que vai, sabe, dar dinheiro para as pessoas consumirem? E aí me vem uma coisa fantástica, assim, o Estado. Somente o Estado é que pode dar. Então a nossa briga, nós vamos ficar assim. O Suplicy daqui a pouco tem razão, Suplicy. A renda mínima vai ser uma necessidade de todos os estados. Contrariamente ao que fala a elite hoje, veja o que pode acontecer. Eu estou dizendo, veja o que pode acontecer no campo da futurologia. Veja o que pode acontecer. Para que o Estado atenda às necessidades da sociedade, esse Estado vai ter que cobrar mais imposto. Ele vai ter que cobrar mais. Ou seja, a tecnologia vai pagar mais imposto. Você percebe? O rentismo vai acabar porque precisa de mais dinheiro para cuidar de mais gente. Hoje o Estado tem a obrigação de cuidar da saúde, de cuidar da educação, não cuida direito. Tá? Mas agora vai ter a obrigação de cuidar desses coitados que são considerados a parte da sociedade que vai ser considerada inútil na humanidade. Sabe? Vocês percebem o mundo que vai vir pela frente? Eu já talvez não veja mais isso. Mas como eu estou pensando que vou viver 120 anos, olha aqui. Porque eu estou numa fase da minha vida que é o seguinte, gente. Eu estou numa fase achando que eu vou viver muito. Esse negócio que eu falo assim, eu tenho 74 anos de energia de 30 e tesão de 20, sabe por que eu falo isso? Porque a morte ela está espreitando por aí, tudo. Ela está com a foicinha dela andando por aí. Aí, quando ela ouve a voz de um cara falando grosso, tenho 74 anos de idade, 30 de energia, 20 de tesão, e ainda estou apaixonado e quero casar, fala, porra, esse cara não vai morrer muito bem, olha daqui, ele não aparece. Eu acho que é disso que o Moro está com medo. Eu acho que é disso que o Danilo está com medo, porque ele sabe que o Lulinha vai estar ali no cachorro dele, no cachorro dele. Eu não entendo isso. Voltando ao PT. Olha, eu, Maria, o que eu posso me oferecer? Eu estou com muita vontade de ir para a rua para conversar com o povo. Muita vontade. Durante a estratégia da campanha que vocês foram formar, eu acho inconcebível que a gente não faça campanha de rua. Pode utilizar a internet, pode utilizar o que você quiser, mas colocar a cara na rua, mostrar para o povo que está alegre, que está bonito, que está forte, que está... Porra! E isso é insubstituível, gente. Nós não queremos ganhar uma eleição virtual, porque nós não queremos abrir mão do sentimento que nós temos, nós não queremos abrir mão dos compromissos que nós vamos assumir com o povo. Você acha que o Trump tem compromisso com alguém? Ele não tem compromisso, ele vive na base do fake news, vive na base da não sei das quantas, ele não foi, sabe, fazer compromisso. O PT não. O PT tem que utilizar toda a mídia digital, se possível, sabe, mas o PT não pode fazer máquina de corromper a sociedade, de mentir. Se o PT tiver que ganhar as eleições fazendo fake news de mentira, sinceramente, eu não irei para outro partido, mas eu deixarei de fazer política, porque o PT nasceu para, além de governar bem, formar
a consciência política da sociedade brasileira. O problema maior que a gente não estava habituado a essa posição fascista. Nós não estávamos habituados ao nazismo, ou seja, é impensável saber como é que essa gente pensa. Sabe, tem algumas pessoas que foram eleitas do nada. Sabe, em nome de quem e como essas pessoas foram eleitas. Sabe, alguns, eu não consigo entender a derrota do Requião no Paraná. Então, companheiros, vocês percebem que nós estamos diante de um desafio muito grande. Nós temos que recuperar a primazia do PT na cidade de São Paulo, na cidade do interior de São Paulo. Temos que voltar a organizar o Estado de São Paulo como nós já tivemos organizados. Lançar a candidatura, eu tenho defendido, sabe por quê, Jorge Viana? Eu fiquei um pouco nervoso porque eu percebi que o Rio Grande do Sul não queria ter candidato, Santa Catarina não queria ter candidato, Paraná não queria ter candidato, São Bernardo, São Paulo vai ter uma prévia entre 6 companheiros, Minas Gerais não queria ter candidato, não sei quem não queria ter candidato, não sei quem. E eu perguntei, porra, o partido não vai lançar candidato em lugar nenhum. Vai ter aí 25 dias de rádio e televisão que a gente pode utilizar para poder defender o partido, defender o nosso povo, levantar os problemas do povo e apresentar a solução. O partido não vai utilizar, tem que ter candidato. Se tiver um campeão que não quer ser, vamos lançar outro. Eu vi as pessoas entusiasmadas com o discurso da Dada aqui, o Gilmar já pensou ali, a Dada está querendo ser candidato, porra. Eu respeito. Eu apoio, presidente. Eu respeito a decisão, eu respeito a decisão. Acho que todos vocês que estão na prévia têm condições de disputar essa eleição, têm condições de ganhar. Agora é o seguinte, os companheiros que são candidatos a prefeito aqui na capital. Não espere que tenha dinheiro para fazer campanha. Não compre sapato de luxo, compre sapato de sola de borracha. Porque vocês vão ter que andar como nunca andaram na periferia desse São Paulo. Nós vamos ter que recuperar o orgulho que nós sempre tivemos de dizer que a periferia de São Paulo é uma periferia vermelha, era uma periferia petista. E nós temos que recuperar. Nós perdemos certamente porque em algum momento nos afastamos dela. Então, companheiros, como São Paulo, nós temos muitas cidades importantes pelo interior de São Paulo. Já ganhamos muitas também. Quem é que imaginava que a gente fosse governar Ribeirão Preto? Nós governamos Ribeirão Preto. Já governamos Campinas. Olha, São Carlos. Aliás, cadê o Vitão? Vai ser candidato ou não? Vai em São Carlos. São Carlos? Em São Carlos. Porque é o seguinte, gente, veja, nós temos que pegar todas as pessoas que têm cara pública do PT e dizer para eles, olha, da mesma forma que o Brasil está precisando do PT para se livrar do fascismo e do nazismo, para se livrar dessa loucura que está governando o Brasil, o PT precisa de vocês. O PT precisa de cada um de vocês. Com muita força, mas com muita disposição, com muita garra. Não ter medo de cara feia. Não ter medo de defender o legado do que nós fizemos na prefeitura, do que nós fizemos no Estado, do que nós fizemos não ter medo. Isso é uma bandeira para nós. Em qualquer cidade que nós administramos, nós fizemos mais e melhor do que eles. Então, Marinho, eu só quero dizer o seguinte, olha, termino dizendo para você. Eu tenho 74 anos, tenho 30 de energia, 20 de tesão, estou apaixonado, vou casar, mas com tudo isso, pode me colocar como militante para fazer campanha e ganhar.